Olá, o meu muito bom dia para você. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo que está no meu coração e ela está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18 até o 20. Diz assim: Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Hoje, amadas, eu acordei com esse texto em meu coração, sabe? Mais precisamente com a pergunta assim de Jesus aos discípulos. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? É interessante a gente notar que o capítulo 9 de Lucas, ele se inicia dizendo que Jesus reuniu seus discípulos, dando-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Conta também a perplexidade de Herodes, ao ouvir os fatos de Jesus e a multiplicação dos pães e peixes até chegar nessa pergunta tão pessoal. Diante de tudo que foi falado, visto e praticado pelos discípulos, Jesus ainda se preocupava, com quem eles achavam que ele era. Se eles realmente sabiam de forma íntima quem Jesus era, se eles de verdade o conheciam. Sabe que ao acordar essa manhã com essa pergunta no meu coração, eu me lembrei de uma situação vivida em meu seio familiar. Há exatamente 4 anos, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. A mulher forte, cheia de fé, a mulher de oração que nos ensinou sobre Cristo e sobre pertencer a Ele, está enferma. Nós vivemos durante muito tempo, assim como no capítulo 9, vendo o poder de Deus agindo como demônios sendo expulsos, enfermidades sendo curadas, multiplicações e muitos outros acontecimentos extraordinários. Mas quando fomos pegos pelo diagnóstico, foi como se Jesus tivesse nos retirado do meio da multidão e nos levado para um lugar isolado e nos perguntasse: e agora? Quem eu sou para vocês? Além desse diagnóstico da minha mãe, também recebi o diagnóstico do meu filho mais novo, que foi diagnosticado dentro do espectro autista e com algumas outras limitações. Naquele momento é como se Jesus realmente tivesse retirado-me do meio da multiplicação, do viver extraordinário, para um lugar isolado, em particular. É tão interessante que Pedro rapidamente declara quem Jesus era para ele. Mas vale lembrar que esse mesmo Pedro, tão confiante ainda, segundo o próprio Jesus, não era convertido. Vemos isso quando ele tenta desencorajar o Senhor Jesus a ir para a cruz e quando nega ele. Após a declaração de Pedro, Jesus prediz sua morte. Fala para os discípulos acerca do preço do discipulado. Dali para frente, Jesus se transfigura no momento extraordinário. Jesus cura também um menino possuído por um demônio. De repente, Jesus prediz a morte novamente, fala sobre o uso do seu nome, sofre oposição dos samaritanos e esse capítulo termina falando novamente sobre o alto preço que é escolher o seguir. Jesus termina dizendo e falando do preço de segui-lo que todo aquele que decide vai ter que pagar. Por que eu falo de todo esse enredo do capítulo? Para mostrar para mim e para você que o próprio Jesus nos ensina sobre a inconstância dessa vida, sobre os altos e baixos de estarmos aqui nesse mundo imperfeito do dia a dia. Jesus sabia como sua história aqui na terra terminaria e a de seus discípulos também. Aprendo que ele também sabe da minha e da sua. Nós vemos isso no Salmo 139, onde o salmista diz: todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro. Nenhum deles está encoberto aos teus olhos. Então entendo que o diagnóstico, que os altos e baixos não são sentenças para nós. A vida após um diagnóstico ruim, a vida também após a perda, a vida quando se está na escassez, porque tudo aqui é passageiro. Há tempo para todas as coisas. Então, o que é mais importante diante de tudo isso? Eu entendo que é o que Jesus pergunta aos discípulos. É que você saiba quem Ele é para você.
Quem é o Jesus que você ama e serve? É no particular com ele que você vai descobrir. É quando o milagre não vem, é quando o preço do discipulado precisa ser pago. Você e eu precisamos então dizer para Jesus: seja feita a tua vontade. Nós precisamos saber quem é Jesus para nós, para que possamos responder como Paulo, mesmo na prisão: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A visão da ressurreição, ela só foi possível porque antes foi vista a visão da crucificação. Que eu e você possamos responder como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não vai isentar você de momentos em que a sua fé pode parecer querer vacilar. Mas quando você se lembrar e ir para o particular com ele, você vai lembrar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo depois que a fé parecer balançar diante do diagnóstico, diante de uma perda, diante de uma situação difícil, você vai se lembrar dessa mesma pergunta, porque ele vai voltar a te levar ao particular e te perguntar novamente. O que me sustenta diante da situação que eu não vejo mudar ainda, e possa ser que não mude, é a revelação que eu tive dele no particular. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que me espera agora é uma eternidade que nunca mudará. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te fortaleça na caminhada cristã e que você possa compreender que enquanto estivermos nessa terra, o nosso cristianismo está firmado na revelação de quem Ele é para nós, no seu particular. Não é no meio das multidões, não é diante das manifestações do poder, milagres extraordinários. Isso pode nos levar a crer nele, como diz a palavra, mas firmar é pagar o preço do discipulado. É pagar o preço de, mesmo estando na prisão, continuar declarando: eu sei em quem tenho crido. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que essa palavra lhe traga encorajamento e alegria. Porque nós precisamos entender que nosso caráter está sendo forjado nele. Para vocês, quem ele é. Que Deus te abençoe.